Você sabia que o chamado ele tem um preço na sua vida? E que esse preço inicial é a renúncia? E a renúncia eu não digo só de prazeres do mundo. Muitas das vezes você vai renunciar à sua família, muitas vezes você vai renunciar à cidade, possivelmente que você gostaria de morar, possivelmente você vai renunciar a amizades, pessoas que você gosta, para você se encontrar no propósito que Deus tem na sua vida. Não foi diferente com José do Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, passou por muitas aflições ali, 13 anos no Egito, foi ainda acusado injustamente e foi preso, né? E ele em todo o tempo não abriu mão da visão que Deus tinha dado a ele e que ele estaria no âmbito de autoridade, que Deus o colocaria nisso. Então José, ele tinha percebido o chamado que Deus tinha na vida dele e ele não abriu mão da sua fé em todo o processo, até que Deus honrou a fé de José e o colocou como governador do Egito. Então José, ele pagou um preço grande por viver o seu chamado, né? Pelo processo que ele passou ali de deserto. E muitas das vezes, meus irmãos, isso reflete na vida da gente. Eu tava deitado ali, refletindo com tudo que eu tinha passado, ainda mais o que eu passei esse ano. Porque não pensem em vocês, eu tô aqui, ó, né, de óculos, eu tô aqui bonitinho, fazendo um videozinho para vocês. Mas desde que me converti, o que não me faltou foi luta, viu? Mas graças a Deus que todas as lutas o Senhor esteve comigo todo o tempo, né? E na caminhada cristã a gente vai ser muito confrontado pelas situações, pelas pessoas, ou pelos irmãos, ou por todo o processo ali que a gente vai estar vivendo, né? E era isso que eu estava pensando. Eu fiz um vídeo, não tem o que, nem um mês e meio, acredito, mais ou menos, um mês e meio. Eu fiz um vídeo que eu estava numa fase assim, que eu não estava muito bem. Inclusive foi uma fase que eu não publiquei muito vídeo, agora que eu estou voltando. Então eu passei um tempo me guardando, né? Por algumas questões que eu passo com luta, porque assim, eu moro sozinho aqui em Campinas, desde 2012. Passei por um processo que eu, né, trabalhei em grandes salões de beleza aqui em Campinas, trabalhei com gente famosa, tinha um salário legal e tal, puxaram meu tapete, perdi tudo que eu tinha, e foi nesse processo aí que eu tive o meu encontro com Jesus, depois de um ano, depois de ter acontecido todas essas situações aí que me trouxe muitos prejuízos. E aí, nesse processo, foi quando eu tive o meu encontro com Jesus, tive o batismo com o Espírito Santo, dali Deus falou comigo, me convenceu a renunciar a muitas coisas da minha vida, que ali incluiu também a homossexualidade. Busquei a igreja, me batizei na igreja, né? Batimos nas águas, e ainda foi no dia do orgulho, né? De Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Então eu lembro que logo de cara, quando eu me batizei, e me posicionei nas redes sociais sobre a minha conversão, sobre a minha renúncia e sobre a minha busca de santidade, né? Me posicionando que sim, a homossexualidade seria um pecado e que não é a vontade de Deus para a minha vida e que eu iria viver uma vida para Ele. E todo nesse processo, Deus foi falando comigo, Deus me deu sonhos, me deu visões em relação ao meu chamado. E o meu chamado, ele é tanto como um pastoral missionário, né? Criou assim essa paixão no meu coração de acompanhar pessoas, de discipular pessoas, né? Ensinar as pessoas a palavra. O dom da palavra veio muito forte dentro de mim. E nesse processo também de estar indo nas igrejas, dar o testemunho, enfim. E nesse processo todo, Deus confirmou para mim esse chamado, tanto pastoral como missionário. Tão certo que hoje, né, depois já de quase 6 anos, estou cursando teologia, estou no 3º ano, e enfim. E assim, meus irmãos, passar por todo esse processo não foi fácil, porque de cara eu já sofri muito ataque nas redes sociais pelo fato de me posicionar. Perdi muitos amigos na época e a maioria se afastou de mim. Eu talvez conte 1 ou 2 no dedo que talvez eu ainda tenha uma comunicação ainda hoje em dia, né? Então a maioria se afastou. Eu moro longe da minha família, moro sozinho aqui em Campinas, sempre trabalhei, sempre fui independente. E nesse processo todo também,
Deus foi me trabalhando ao ponto de me fazer entender que o meu trabalho agora precisa estar em segundo lugar e eu preciso me focar mais ao ministério, né? E estou começando a dar esses primeiros passos e de começar a fazer a obra. E não é um processo fácil, entende? E tipo assim, eu passei por muitas situações. A palavra de Deus vai dizer assim, 1 Pedro, que a nossa fé ela vai ser provada. E a palavra de Deus diz que antes de eu ser usado, eu tenho que ser aprovado por Deus. Então Deus vai provar a nossa fé. Então toda luta eu sei que a gente passa, é Deus provando as nossas atitudes por meio das situações, que é o que acontece. Só que, para mim, eu nunca tive nada fácil na minha vida, né? Tirando ali minha parte até morar com meus pais. Até quando saí de morar com os meus pais, realmente eu comecei uma grande luta aí na minha vida. E nesse processo de chamado, eu passei por inúmeras situações. Eu não sou um tipo de pessoa que sou escandaloso, eu não sou um tipo de pessoa que gosta de escândalo, ou de briga, ou de contenda, ou de divisão, ou qualquer outra coisa. Então, certo é que vocês não me veem aqui nas redes sociais participando de nenhum tipo de coisas assim, né? Então, é característica da minha pessoa. Até antes de me converter, eu já nem gostava muito, embora que eu me montasse como drag queen, vivia nas baladas, mas aquela era a minha realidade, mas mesmo vivendo aquilo, eu nunca fui uma pessoa, né, de estar fazendo essas coisas assim. Então, depois de convertido, só aumentou, né, como personalidade em mim. E eu passei por inúmeras situações de contenda, de divisão, de fofoca, e eu sempre me ausentei disso, sabe? Eu nunca gostei de participar disso. E o diabo ele sempre quis tentar me levar, né, a estar nessas situações para que, né, as guerras venham, divisões, contendas, enfim. Então, eu sempre procurei ser prudente em todo o meu processo. Fui muito afrontado, fui muito contrariado, fui muito rejeitado pelas pessoas. Tem muitas pessoas que olhou para mim na minha cara e disse que não acredita que eu mudei. Pessoas até que fizeram parte ali da minha infância, pessoas que meio que dizendo assim, Deus, você disse que se converteu e você ainda nem está casado, cadê? Deus transformou mesmo a sua vida? Como se a evidência da transformação da pessoa fosse o casamento, né? Mas enfim, para vocês entenderem como que eu sofro muitas afrontas e são processos difíceis que a gente passa no processo, né? E eu, por me posicionar nas redes sociais, também já recebi muita crítica, muita afronta, muitas palavras chulas, enfim. Como eu disse, eu não sou de estar expondo, de estar falando dessas coisas nas redes sociais. Então, eu não vou mentir para você. Como eu falei no outro vídeo que eu fiz, que eu fiquei um pouco ausente, como falei, estou voltando, essa semana voltar a fazer vídeo de novo. Só esse ano eu já tive vontade de parar de fazer a obra 3 vezes, contando com hoje, que eu estava meditando nisso. Porque, meus irmãos, fazer a obra não é fácil, não. Fazer a obra de Deus é você se posicionar com a palavra de Deus. E muitas das vezes, você vai ter que se posicionar com pessoas que você convive, que você gosta, e que você até faz as coisas junto. E às vezes as pessoas não vão entender a direção e aquilo que Deus está direcionando você fazer. Vai ter horas que você vai ter que ir para um caminho e as pessoas vão ter que ir para o outro. E as pessoas não vão entender porque você não está indo junto. E um ponto do chamado é que nem todo mundo vai caminhar junto para sempre. Vai chegar uma hora que um vai para a esquerda e o outro vai para a direita. Tanto quanto que na palavra de Deus, o apóstolo Paulo foi barrado pelo Espírito Santo, que ele estava ali na Ásia, indo para a Macedônia, e o Espírito Santo falou que ele não deveria ir para lá. Tomou outra direção e quem foi evangelizar algumas regiões ali foi o apóstolo Pedro. Então, até entre os apóstolos, até entre os discípulos ali, o Espírito Santo ele vai conduzindo cada um por uma direção seguinte ao propósito de Deus. E muitas das vezes a gente vai ter que se posicionar e as pessoas não vão entender o porquê que você não vai fazer parte de certos caminhos aí que as pessoas vão participar. Guerras que as pessoas vão viver e que às vezes você não vai estar ali junto, né? E é isso que eu tenho sentido, porque algumas decisões que eu venho tomando decisões que o Espírito Santo de Deus me conduziu a tomar.
Eu não sou uma pessoa que não me posiciono. Então, certo é que os meus vídeos, vocês vêem, desde que me converti, eu tenho um posicionamento que a homossexualidade é pecado. Eu reajo vídeos que nem do Gil ou de pessoas famosas aí que estão pregando heresia. Então, eu sempre me posiciono com a palavra de Deus e me direciono com o chamado. Mas o ato de você ser contrariado, o ato de pessoas não acreditar que você mudou, o ato que até pessoas que você convive, caminha junto, não vão entender as decisões que você vai tomar e ainda assim elas vão contrariar você também. Então, uma coisa que eu comecei a entender na caminhada cristã, que às vezes até as pessoas que convivem com você, elas não vão entender os propósitos que Deus tem para você e muitas das vezes você pode até ser afrontado por elas, que é algo que eu venho sentido e vivido nesses últimos meses também. As pessoas nunca perguntam para você como que você está, o que você está passando. Você está precisando de ajuda? Você precisa que eu ore por você? Então as pessoas não entendem que todos nós passamos por lutas. E existem lutas que guerreamos e existem lutas que nos guardamos. Nem toda luta é para guerrear, né? Apóstolo Paulo, Espírito Santo, não, vá para cá. Quem vai para lá é Pedro, né? Então, eu já tive vontade de parar, mas não de parar no sentido de voltar à velha vida, né? Que para mim isso é uma coisa muito bem resolvida no meu passado. É que há diferença de você viver o processo do chamado e você ter a caminhada cristã. Essa semana eu fui num salão de beleza que um amigo meu pediu para eu dar uma ministração ali sobre redes sociais, sobre fotos, sobre ângulo, iluminação, que eu trabalho bem essa área, né? E quando eu entrei no salão, quando vi lá todo o pessoal trabalhando, me bateu uma saudade do trabalho, né? E até me questionei com Deus assim, falei, Senhor, por quê, né? Era algo que eu tanto gostava na minha vida, que era exercer o trabalho que eu tinha. Só que Deus, Ele quer me ver posicionado com aquilo que Ele me chamou a viver. Vai ter horas que eu vou ter que renunciar a algo que eu tanto quero. Por exemplo, que foi o meu trabalho. Eu nunca gostei, do final do ano pra cá, que eu comecei, depois de quase 6 anos, começar a dizer que, por exemplo, eu tô pedindo ajuda aqui nas redes sociais. Porque hoje, literalmente, eu tô vivendo mais do ministério do que propriamente a função que eu tinha antes. Eu quase nem exerço mais o trabalho que eu tinha antes. Então, eu tô num processo que estou dependendo de Deus totalmente. E Deus é fiel, tem sido fiel todo o tempo também. Mas isso não quer dizer que também a gente não passe por algumas lutas ou desafios. E muitas das vezes a gente se questiona, por quê? Por que eu, sei lá, posso ser como outro irmão lá que trabalha, que faz a obra. Só que vai ter por algum motivo que Deus vai escolher você de uma forma total. E eu estou vivendo esse processo. Então o que me deixa entristecido ultimamente é as pessoas não entenderem isso. E às vezes pessoas que você gosta. Pessoas que você sempre caminhou e que não entende por que às vezes você está tomando certas decisões. Então eu já me questionei com Deus, porque se você me perguntar, irmão, eu nunca quis de uma forma clara viver um chamado, ser um pastor, um pregador, um missionário, o que seja. Eu nunca tive essa expectativa. Só que eu vivi uma experiência com Jesus, que Ele transformou a minha vida, transformou o meu destino. E hoje estou tomando decisões que estou abrindo mão da minha profissão, estou abrindo mão de estar com a minha família, estou abrindo mão de estar com algumas pessoas que são irmãos na fé, que eu amo, que eu gosto, mas que não entendem também as minhas escolhas, minhas decisões, e que isso é uma realidade no processo. E muitas vezes a gente se sente um pouco cansado, dizendo, Deus, mas por quê? Por que dessa forma, né? A gente não entende o que Deus ainda quer fazer na vida da gente. José do Egito, ele teve uma visão que Deus o colocaria numa autoridade, só que ele ainda não tinha claridade do que era exatamente. Mas ele foi seguir na direção de Deus. Mesmo ele sendo rejeitado, mesmo que ele foi sendo vendido pelos irmãos, mesmo ele sentindo saudade do próprio pai que tanto amava, ele passou por muitas aflições. Só que também foi Deus tratando o coração de José e preparando José para estar no propósito.
Então, o que eu quero dizer para vocês não é fácil viver o processo. Muitas das vezes a gente vai ser caluniado, muitas vezes vai ser contrariado, muitas vezes vai ser xingado, muitas das vezes as pessoas vão afrontar a gente. Já recebi muitas mensagens dizendo: por que você não trabalha? Por que você pede ajuda nas redes sociais? Por que você fica fazendo isso? Meus irmãos, eu estou fazendo isso porque é uma questão de necessidade. Eu nunca pedi para ninguém forçadamente me ajudar. Eu sempre deixo aberto para quem quiser, né? E o que eu acho estranho também é o fato que todos os influenciadores nas redes sociais, no YouTube, não são diferentes. Todos pedem ajuda no canal, todos expõem o seu Pix no canal, todo mundo deixa aberto para quem quiser investir e ajudar no canal e no que a pessoa tem ali. Então, quando alguém que é cristão, que faz a mesma coisa, aí você já não pode, aí você já não deve. Você deve trabalhar. Então, assim, as pessoas querem ensinar um crente a ser crente, ou que a pessoa que está falando, ela quer que o crente faça do jeito que ela acha certo. E não é questão do que ela acha, é do que Deus quer. Então, vocês acham que para mim não seria muito mais vantajoso eu estar no meu trabalho, não estar me envolvendo com essas coisas e estar seguindo a minha vida, casando, ter filhos e não estar falando nada sobre sexualidade, nada sobre homossexualidade, nada sobre pecado, nada sobre salvação, e cada um que se vire com seus problemas? Para mim seria muito mais interessante. Só que a gente que é chamado por Deus, a gente tem que pagar um preço. Você acha que os profetas que foram chamados por Deus não foram perseguidos pelo próprio povo de Israel? Mortos? Decapitados? Foi o que aconteceu pelo próprio povo de Deus. Então entendam, irmãos, no processo do chamado que Deus tem na sua vida, você vai lidar com desafios. O bom é que Deus está com você e Ele vai te dar direção e compreensão de todo o processo que você vai estar passando no momento. Fácil não vai ser. Mas se você tiver a confiança no Senhor, você vai passar por tudo isso aí, né? E você vai chegar a viver aquilo que Deus quer na sua vida. Jesus, ele nunca garantiu que a gente não passaria por aflições. Então entenda, às vezes até dentro da sua igreja, às vezes até com seus irmãos na fé, às vezes até com a sua própria família, você vai sofrer perseguições, mas é por meio desse caminho que os propósitos de Deus vão sendo glorificados na sua vida. Porque nesses processos Deus vai saber quais são as nossas reais intenções do coração e a nossa fé vai ser provada. Será que quando você for caluniado, perseguido, xingado, você vai orar por aqueles que vos perseguem? Será que você vai conseguir amar as pessoas, embora que você está se posicionando com a palavra de Deus? Será que você vai exercer domínio próprio? Será que você vai apresentar fruto do Espírito Santo em meio a todos esses processos? Porque glorificar a Deus com os lábios aqui é muito fácil. Agora o porém é no nosso pessoal, para que a gente realmente está vivendo aquilo que estamos pregando. É muito fácil. Então é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Não sei se é um desabafo, um questionamento, enfim. Mas é algo que eu senti de compartilhar com vocês em relação ao chamado. O chamado, ele tem um preço. E um preço é o ato da sua obediência total à vontade de Deus. Se Deus te deu uma visão, seja fiel ao caminho que Ele vai mostrar para você. Ainda que você seja contrariado por todas as pessoas, pelas pessoas da sua igreja, pelo seu pastor, pelos seus amigos, ou até pela sua esposa, enfim. Seja fiel à visão de Deus, porque Ele vai honrar a sua fé. E foi o que José fez, e foi isso que eu senti de compartilhar com vocês. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe e vamos até o caminho do reino de Deus, né? Porque os dias são difíceis, mas bom é que Deus está com a gente todo o tempo, né? E é isso aí. Deus abençoe.